Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos para mais esta aula de história, última aula do nosso calendário de 2020, última aula ao vivo do sexto ano. No próximo ano, como vocês sabem, nós teremos aí a continuação do quarto bimestre. Isso já foi falado em algumas lives, já foi falado em alguns ATPCs com os professores. O ano de 2021 ele será uma continuação do ano de 2020. Então, hoje será a nossa última aula, aquela última aula com aquela sensação, né, pessoal, de dever cumprido. Quero agradecer muito a todos os professores que estiveram até aqui comigo, que me ensinaram, que me deram dicas e me apoiaram muito nessa trajetória. Aprendi com vocês. E hoje, como é a nossa última aula aqui do sexto ano, a nossa última aula ao vivo, eu trouxe uma convidada muito especial para representar todos os estudantes do estado de São Paulo. Com vocês aqui a nossa querida aluna, Sofia. Tudo bem, Sofia? Tudo. Você veio de qual escola? Eu venho da escola Ana Siqueira da Silva. Qual o nome do seu professor? O nome do meu professor é Osiris. Diretor? Douglas. E PCA? Rafael. PCG, Rafael. PCA? Lidiana. Isso mesmo. Muito obrigada por você ter vindo. E agradeço muito a sua família, agradeço muito a escola Ana Siqueira, que trouxe a aluna até aqui, que possibilitou, e também a diretoria de ensino Norte 1, que autorizou a escola para que a aluna pudesse estar aqui hoje. Bom, muito obrigada pela sua participação. Nada. Hoje, a Sofia tem um papel muito importante na nossa aula, porque a professora Fernanda ela não está. A professora Fernanda está de férias. E o sexto ano tem o quê? Metodologias ativas. Então, na nossa aula, além da nossa explicação teórica, nós temos também uma prática de metodologias ativas. E a Sofia veio hoje ajudar-nos com essa metodologia ativa. Então, a gente vai mostrar só um pouquinho o material que vocês precisam para fazer um gladiador. Gente, a professora Fernanda, ela conseguiu fazer um gladiador utilizando materiais recicláveis. Ela é incrível, professora Fernanda. Então, mostra para eles, Sofia, o que a gente tem. Vou usar aqui um rolinho de papel higiênico. A gente vai usar também aqui a cabeça de um bonequinho. Acredito que pode ser feito em qualquer papel duro, papelão. Eu acho que é até uma embalagem, né? Dá uma olhadinha atrás. Sim, ó. Isso. A gente vai usar isso daqui que parece uma sainha, né? Que parece que foi feita com papelão também. E alguns glitterzinhos. Uma capa. Aqui a gente vai usar uma roupinha, que também é feita com papelão. E a gente vai usar aqui essa armadura, eu acho. É, tipo um capacete, né? Tipo um capacete, parece ser usado para guerra, não sei. E uma espada aqui para decorar. Muito bem. Então, vocês viram que materiais recicláveis, materiais simples de encontrar, a Sofia vai ensinar vocês a fazer e espero depois ver as produções de vocês lá no CMSP. Antes de começar a aula, gente, eu preciso dar um recado, porque assim, professores, vocês sabem que durante todo esse processo nós tivemos aquele quadro Protagonismo Juvenil. No começo foi muito difícil, porque no começo eu até confesso para vocês que quando eu chamava os alunos para entregar atividades, as pessoas não entregavam, eles tinham um pouco de vergonha, um pouco de receio, não sabiam exatamente o que era. Mas aí, ao longo do tempo, depois daquela ferramenta, eu no CMSP, nós recebemos muito trabalho. E sempre quando tem essas atividades assim, mão na massa, os alunos mandam demais, demais. Então, eu tenho uma aluna que eu preciso mencioná-la, que é muito protagonista, que é a Gabriela Cristina. Ela é do sexto ano B. Ó, Gabriela Cristina Cardenas da Silva, sexto ano B, professora Simone, da Escola Estadual Professor Alberto Medaljão de Campinas. Então, ela havia feito um trabalho, mas não deu tempo de colocar. Muito obrigada, produção. Realmente merecedora. Mas foram tantas coisas que aconteceram nesse período que eu não tive tempo de colocar o trabalho dela. Achei importante mencioná-la porque a própria aluna me procurou nas redes sociais para enviar o trabalho dela. E foi um trabalho muito lindo. Mas, assim, vamos esperar uma outra oportunidade para colocar. Bom, dito isso,
Vamos ler a habilidade para vocês na tela. Olha lá, pessoal. Hoje, nosso tema da aula é escravidão e servidão, Idade Média e Antiguidade. Habilidade do currículo paulista. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, olha só, pessoal, gravem essas palavras, servidão e escravidão. A habilidade, ela pede para diferenciar. Então, qual é a diferença de escravidão e servidão e trabalho livre no mundo antigo? Então, é uma habilidade de comparação, diferenciação. Objeto, diferenciar as formas de entendimento da servidão, da escravidão e do trabalho livre durante a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Aí é assim, pessoal. Nós já estudamos a antiguidade toda. Estava até conversando aqui com a Sofia, né, Sofia? Sim. Ela disse que gosta bastante da antiguidade. Tem alguma, assim, uma civilização que você gosta mais? Eu acho que não. Acho que eu gosto quase de todas. De todas? Geralmente os alunos gostam muito da Grécia, né? Porque tem a mitologia grega ou do Egito. Mas a Sofia, ela gosta aqui de quase todos. Então, nós falamos durante esse último bimestre, aliás, durante o último bimestre, falamos das sociedades antigas. E aí, nós fizemos uma transição para o mundo medieval. Pelo que eu conversei com a Sofia, alguns alunos ainda não entenderam muito o mundo medieval. O mundo medieval é o feudalismo, está bem? Então, eu vou falar rapidinho nesse contexto para a gente fazer uma comparação. Falaremos sobre isso, os professores vão falar mais sobre isso. Tem muitos lugares onde vocês podem pesquisar sobre o feudalismo. Mas é assim, ó, assim, bem simples. Nós tivemos o mundo antigo, Grécia, Roma, Mesopotâmia. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Grécia, Roma, Mesopotâmia. Tivemos vários. Nós tivemos aulas de todos eles. E aí, o Império Romano, que foi o último, o Império Romano começou a receber muitos bárbaros. Lembra disso, dos bárbaros? Sim. Lembra dos bárbaros? Aí começou a receber muitos bárbaros. Esses bárbaros, que são pessoas que falavam outras línguas, tinham outras culturas, eles mudaram a lógica do sistema do mundo antigo. O que é um sistema? É como que as pessoas viviam. Então, no mundo antigo, tinha muito comércio. O mundo antigo ele era muito focado nas cidades, certo? A maioria das pessoas moravam nas cidades. Com a chegada dos bárbaros, as pessoas começaram a ter aquele medinho de ficar. Imagina, você está na sua cidade e começa a chegar um monte de gente lá com espada, falando outras línguas, invadindo a sua casa e com outras religiões que você nem conhece. Não ia te dar tipo um medinho assim? Sim. Você acha que você e sua família iam mudar para o campo? Eu acho, tenho certeza. Acho que sim, né? Eu também ia, porque eu morro de medo. Eu morro de medo. Então, imagina você está lá na sua cidade, você é uma pessoa do Império Romano, aí começa a chegar um pessoal estranho, que você fala, que língua que eles falam? Que religião estranha, nunca ouvi falar desses deuses, né? Valhalla, que Valhalla, como assim, né? Aí, imagina, aí você está na sua casa, e você sabe que no interior, que lá no campo, tem uma pessoa, tem um nobre lá que está disposto a proteger você e sua família. Mas, em troca, o que você vai dar para ele? Você vai trabalhar nas terras dele. O que você escolhe, Sofia? Imagina você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, nessa situação. Vocês iam ficar na cidade ou vocês iam para os campos? Eu acho que eu ia para o campo. Ia para o campo, né? A maior parte das pessoas fizeram isso, nessa transição de mundo medieval, de antiguidade para a Idade Média. Então, muitas pessoas ficaram com medo e foram para os campos. Aí que começa a nossa história dessa habilidade de hoje. Porque, olha só, você vai ficar morando na minha terra. Vamos imaginar, então, que eu sou um senhor feudal. Aí eu teria que ser homem, porque mulheres não poderiam ser senhoras feudais. Então, vamos supor que eu sou um senhor feudal. E aí, a família da Sofia, eles saem lá do centro e vêm morar nas minhas terras. Eu vou dar proteção para ela. Só que eu vou deixar assim, ela só vai morar nas minhas terras. Eu vou proteger a família dela e eu não vou ganhar nada? O que você acha? Acho que você tem que ter alguma coisa em troca, né? O que vocês podem me dar em troca? Eu tenho muita terra, muito lugar para plantar. Eu sou uma pessoa meio cansada também, porque eu sou da nobreza. Eu não estou muito afim de ficar pegando enxada, sabe? Aí vocês, sei lá, de repente vocês podiam fazer isso por mim. O que você acha? A gente vai ter que trabalhar, né, para ter proteção. Arrasou. Então é isso aí.
A família da Sofia, nesse contexto de transição de mundo antigo para Idade Média, se eles quiserem proteção, eles precisam trabalhar nessas terras. Isso é uma relação de servidão. Então, nesse contexto, Sofia, vamos pensar que eu sou o senhor feudal, vou proteger sua família e você vai trabalhar nas minhas terras. Você não é minha escrava, você é minha serva. Olha, Sofia, você vai ser minha serva, muito chique, né? Então, a Sofia e a família dela toda serão meus servos. Detalhe, eu não posso expulsar a família dela das minhas terras. Mas também, essa família precisa trabalhar para mim durante muito tempo. Então, parece escravidão, mas não é, porque vocês vão trabalhar de graça, vocês vão pagar impostos, vocês vão ter que plantar uma parte de tudo que vocês plantarem vai vir para mim. Então, assim, é uma relação de um trabalho meio que forçado, em troca só de uma proteção, porque tem um detalhe, Sofia. Se tiver guerra, então, eu vou te proteger, certo? Certo. Só que se tiver guerra, eu não vou mandar meus filhos nobres para a guerra. E nem eu quero ir, né? Se eu for, eu vou lá na linha de frente, num cavalo bem protegido. Quem que vai na frente lá, tipo, na frentona lá? Quem será que vai? Vai ser a gente, né? Vocês, exatamente. Então, assim, se tiver guerra, essa família que veio para o meu feudo, eles têm que me proteger também. Porque eu protejo eles, eles me protegem. Só que existe também uma forma de proteção de todo o sistema, ali, de todo o nosso feudo. Está bem? O feudo são terras grandes, onde dentro desse feudo tem um sistema que funciona como se fosse uma pequena cidade. Então, ali eu tenho um senhor feudal que administra tudo. Tenho a igreja que manda em todos os feudos. Então, imagina assim, ó, Europa Ocidental, isso só aconteceu na Europa Ocidental, certo? Certo. Aí depois você vê as outras aulas que você vai saber por quê. Mas isso só aconteceu na Europa Ocidental. Então, pensa assim, a Europa Ocidental, no período da Idade Média, ela era formada por feudos. Nós tínhamos grandes pedaços de terras. Cada pedaço desse de terra tinha um senhor feudal que tinha os seus servos. Certo? Ficou mais ou menos assim, claro? Ficou. Tem muita informação ainda, viu, Sim. Sofia? Mas eu acho que para a gente começar uma introdução da aula, você acha que deu para entender? Eu? Essa relação de servidão? Sim. Tá bom, então. Para começar agora com o chat, espero a participação de todos. A questão disparadora, vou deixar 2 minutinhos. Como é a primeira questão? 2 minutinhos. Professores, como sempre, muito bem-vindos. Manda, inclusive, as respostas erradas para a gente poder aqui contextualizar, tá bom? 2 minutinhos. Voltamos. Então, vamos lá.
A Pro Silvia, ela respondeu, né, com seus alunos, aquele que não agrega direitos é forçado e humilhante. Pro Andréa, sem liberdade. Bom dia a todos aqui que estão dando bom dia. Pro Mariana, não tem liberdade de escolha. Pro Ricardo, trabalho de exploração, forçado e sem remuneração. Pro Carla, Escola Gabriel Monteiro Silva Pei, aluna Maria Luísa, sexto A. É você trabalhar e não receber um salário. Muito bem. Pro Gisele, trabalho forçado e sem remuneração. E pro Arleide, exploração da força de trabalho, obrigada a trabalhar sem liberdade de escolha. Professor Júlio César, trabalho obrigatório. E pro Raquel, essa aula... Não, gente, essa aula não é reprise. Essa aula é ao vivo, juro que é ao vivo. E então, meu amor, e aí, o que você acha? O que é um trabalho escravizado? Olha, eu acho que, na minha opinião, um trabalho escravizado é aquele trabalho que você não recebe nada, absolutamente nada. E também acontece muito com os negros, né? Os negros são muito escravizados pela cor da pele, por ser diferente dos brancos. Então, eu acho que também ainda acontece, não com tanta frequência como antes. Certo. Mas eu acho que é mais ou menos isso daí, que a gente não recebe nada e que... forçado também, né? Às vezes a pessoa está cansada, ela não pode nem parar. É verdade. A Sofia fez uma relação muito interessante com a questão aí dos escravizados africanos aqui no Brasil. Muito legal o que ela colocou, porque quando nós falamos de escravização, escravizados, o repertório historiográfico dos alunos, e isso é muito importante a gente considerar, o repertório historiográfico deles, a primeira imagem que eles vão ter de escravização é dos africanos, dos negros aqui que aconteceu no Brasil. E aí a gente precisa, a partir do que eles já têm de conhecimento, começar a tecer aí novas teorias junto com eles. Então, está correto, todas as respostas, o que a Sofia falou aqui, perfeito, inclusive ainda existe trabalho escravizado, e aqui no Brasil também ocorreu, mas hoje nós vamos ver que esse trabalho escravizado, ele acontece já há muito tempo, inclusive lá na história antiga ela já acontecia. Você lembra que a gente falou um pouquinho disso? Sim. Então, lá na história antiga ainda acontecia. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma breve contextualização do que é um trabalho escravizado. Dá uma olhadinha, gente. Diferença de escravidão e servidão. Então, você lembra, Sofia? Servidão é o pessoal lá da Idade Média. Sim. Que foi para o feudo, certo? Certo. Então, tá ótimo. Vamos lá. Escravidão é uma complexa forma de relação social, caracterizada principalmente pela exploração da força de trabalho. Então, uma característica, exploração da força de trabalho. Quando um sistema social se estrutura a partir da exploração de uma classe de indivíduos, que foi o que a Sofia falou. Nós tínhamos no Brasil uma estrutura de exploração em cima de uma classe de indivíduos que eram os africanos, com a classe que os explora, se beneficiando continuamente dessa subordinação, e outros indivíduos sendo continuamente reintroduzidos dentro dessa lógica exploratória, por comércio, reprodução natural, aí existe escravidão. Esse texto está no Caderno do Aluno, São Paulo Faz Escola do Sexto Ano, volume 4, página 193. Então, olha só, eu posso ser escravo por dívida, eu posso ser também um escravo dentro desse contexto da antiguidade agora, tá bom, pessoal? Eu posso também ser um escravo por reprodução natural, ou seja, na Idade Média, nós temos um sistema onde as pessoas elas não mudam de classe social. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, está bem? Então, se existe exploração daquela mão de obra, existe escravidão. Se tem um grupo que está se beneficiando do trabalho de outro grupo, existe escravidão, certo? Então, vamos agora pensar aqui a escravidão no contexto do Egito Antigo. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, como que era a escravidão no Egito Antigo? Bom, você podia ser um escravo no Egito Antigo por ser um cativo de guerra. Cativo de guerra é espólio de guerra, então tinha guerra, aí quem vencia escravizava os perdedores. Escravidão por dívidas, então se você estivesse devendo, você ficava com a sua liberdade ali temporariamente suprimida. Autovenda a escravidão em troca de comida e abrigo. Então, no Egito, ali na antiguidade, se você não tinha como se manter, você acabava se vendendo para a escravidão.
Trabalho forçado exigido pelo Estado, guerras, mineração, obras públicas. Então, no Egito, nós tínhamos um modo de produção que era a servidão coletiva. Praticamente toda a sociedade ela estava inserida nesse sistema de servidão coletiva. Agora, vamos falar um pouquinho da escravização dos hebreus no Egito. Em 1750 a.C., teve a invasão dos Hicsos, né, que foi um período intermediário. Eu vou pedir para voltar aqui para mim, eu não vou ler o texto todo. Então, assim, o que aconteceu? Teve, em 1750 a.C., nós tivemos a invasão dos Hicsos lá no Egito. Então, um povo chamado Hicsos invadiu o Egito. Aí, esse povo ficou lá. Os hebreus, eles lá no Rio Jordão, eles estavam tendo problemas com as cheias do Rio Jordão. Então, imagina um rio que está secando e as pessoas indo para o Egito. Aí os hebreus foram para o Egito. Só que chegou no Egito, eles meio que se associaram aí com esses Hicsos. Os egípcios não gostaram muito, expulsaram os Hicsos de lá, que era uma população chamada Hicsos, expulsaram eles de lá e escravizaram os hebreus. E aí, nós já falamos sobre essa história, que aí Moisés ele parte juntamente com o povo hebreu, fazendo o êxodo do povo hebreu. A gente já contou essa história, então não vou me aprofundar. Então, essa é uma forma de escravização lá no Egito Antigo, escravização dos hebreus. Aí temos mais uma forma de escravização no mundo antigo. Dá uma olhadinha. Grécia Antiga. Teve escravidão na Grécia? Sim, teve escravidão na Grécia. Praticamente todas as pessoas da Grécia, todas as famílias tinham escravo. Certo? Praticamente todos tinham escravo. Muitos autores da época, muitos pensadores diziam que era normal. Então, homens e mulheres estrangeiros e prisioneiros de guerra desempenhavam as mais diversas funções. Mas olha aqui, pessoal, para ser um escravo no mundo antigo, ou era por guerra, ou você estava devendo, ou era uma condição meio que social. Certo? Essa é a forma de se tornar aqui um escravo no mundo antigo. E aí nós temos a escravidão em Roma. Dá uma olhadinha na tela. Roma. Nós tínhamos aí algumas classes sociais. Tínhamos os plebeus. Quem eram os plebeus? Eles pagavam impostos, geravam riqueza. Eu acho que nessa época nós seríamos plebeus. Penso isso, que nós seríamos plebeus, viu, Sofia? Eles pagavam impostos, geravam riqueza, não tinham nenhuma participação política, eles participavam compulsoriamente da guerra, que é aquilo que eu te falei no começo da aula. Eles eram obrigados a ir para a guerra, não é porque eles queriam, eles eram obrigados. Voltando para vocês, olha lá. Não ascendiam socialmente. Segura esse não ascendiam socialmente, que eu trouxe um gráfico para explicar. E, do outro lado, nós temos os patrícios. Eles não pagavam impostos, não geravam riquezas, participavam do Senado e das altas magistraturas, comandavam o exército, acumulavam riquezas. E aí tem uma observação ao lado, conscrição, trabalho compulsório no serviço militar. Então, olha só, pessoal, até aqui estou só desenhando as formas de escravidão no mundo antigo, certo? Chegou no Império Romano, nós temos aí os plebeus, temos os patrícios e temos os escravos também. Dá uma olhadinha na nossa pirâmide social da Roma Antiga. Dá uma olhadinha aí na tela. Ó, lá no alto temos os patrícios, que vocês já conhecem, já falamos sobre isso, os nobilitas, cavaleiros, plebeus, e lá embaixo os escravizados. Quem são os escravizados neste mundo? Os escravizados eram, em sua maioria, povos conquistados nas guerras de expansão romana. Vocês lembram que teve a expansão do Império Romano? Então, alguns povos foram conquistados neste momento. Aí nós temos aqui uma interaçãozinha no chat, vou deixar 1 minuto. Explique a relação entre os gladiadores e a escravidão em Roma. Vou deixar 1 minuto para vocês. Nós já falamos deste assunto, então vocês vão conseguir responder. 1 minutinho.
Voltamos. Então, enquanto eu faço aqui a contextualização, a Sofia ela vai começar a montar o nosso gladiador, está bem? Ela já está começando aqui a fazer a colagem, e aí, no final, a gente mostra o resultado. Bom, o professor Carlos ele pediu para avisar, e é muito importante essa colocação dele. Muito obrigada pela participação, professor Carlos. Não esquecer que, no mundo antigo, a cor da pele não era elemento de distinção entre o escravizado e não escravizado. Brancos foram escravizados e muitos. Isso, sim, correto. Ainda assim, a crueldade da escravidão de africanos e o seu transporte forçado foi um episódio grave da ocupação da América. Perfeita colocação. Isso mesmo. Deixa eu ler alguma resposta aqui de aluno. Muitos gladiadores eram escravos e, se ganhassem a luta, poderiam se tornar livres. Professora Esther, perfeito. Professora Ana, também eram usados como espetáculos para divertir os nobres. Ótimas respostas. Então, eu vou continuar um pouquinho mais, até para a gente... Porque é um tema que a gente já estudou, já viu bastante. Não vou me aprofundar nessas questões, mas estão todas corretas. Dá uma olhadinha aí na tela. Eu falei para vocês de sociedade estamental, que agora nós estamos na Idade Média. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde não existe ascensão social. Professora, que palavra difícil, mas já vou explicar. Então... Olha só, nós tínhamos na Idade Média, lá na base, na grande maioria, aqueles que trabalhavam e produziam, camponeses e servos. Aí nós tínhamos a nobreza, que eram os donos da terra, de todas as terras, os senhores feudais. E tínhamos ali o clero, que era a suzerana dos suzeranos. Já falamos sobre isso também. Essa sociedade, ela não tinha ascensão. Então, você não consegue, de camponês, virar servo. É uma sociedade que permanece sempre parada. Então, camponês vai ser quem é filho de camponês vai ser sempre camponês. Nessa sociedade, você não sobe de posição, você de servo não vai para nobre. E aí, como que está o nosso trabalho, Sofia? Está indo, agora a gente vai colocar aqui a parte da cabeça e a capa. Ah, tá bom, pode ir fazendo. Ó, a Sofia já colou a armadura e agora ela vai colar... coloca ali o capacete no rostinho desse gladiador. Eu acho que é o... Isso. Ó, perceberam aqui como ela fez? Então, a Sofia vai continuar fazendo enquanto a gente vai continuar conversando aqui, tá bom? Vamos lá. Na tela para vocês. Olha só, pessoal. Agora, vamos, de fato, para as diferenças entre servos e escravizados, está bem? O que é um servo? O servo, ele possui terras. Ele tem proteção contra ataques externos. Vocês se lembram que estava chegando povos bárbaros? Era um período de muita violência. Era uma condição hereditária. Então, se você é servo, pensa que a sua família toda será servo, dentro do contexto da Europa Ocidental feudalista, beleza? Desse período feudal. Não recebiam salário. Então, eles trabalhavam nas terras e não recebiam salário. Não podiam sair das terras, e eles estavam presos à terra. Eles não recebiam salário, trabalhavam na terra e estavam presos à terra. O senhor feudal também não podia mandar aquela família embora. Aquela família que no começo a gente aqui até brincou com a Sofia, que poderia... Vamos supor que essa família, né, Sofia? Sim. Essa família não pode sair dessa terra. O senhor feudal ele não tem o direito de tirar aquela família da terra. Então, a servidão ela está relacionada com a terra, com o lugar onde você mora. Na Idade Média, a terra é muito importante. Voltando ali na tela para vocês. E aí, o senhor feudal não podia expulsá-los da terra. Perfeito. Agora, vamos pensar o que é um escravizado. Eram coisificados. Então, olha só, o que é ser um coisificado? É ser um objeto. Enquanto um servo ele possuía a terra e tinha ali algumas... Ele podia viver com a sua família, o escravizado não, ele era um objeto do seu senhor. Então, um escravizado ele podia ser vendido tanto no contexto da história antiga, quanto no contexto também medieval, que ainda ficou resquícios ali da escravidão, também no contexto aqui do Brasil, como a Sofia mencionou. Eles são objetos. Isso é ser um escravo, tem esse valor de objeto, você pertence a alguém. Eram propriedades do seu senhor, podiam ser vendidos ou comprados, podiam ser herdados ou alugados, deviam plena obediência. Então, deu para perceber a diferença aí de ser um servo e de ser um escravizado? Essa é a grande diferença.
O servo, ele não é um objeto do seu senhor, mas o escravizado é. Ele pode ser até alugado. Olha que absurdo. Já terminou? Que lindo! Então, vamos ver. Fala um pouquinho aí do seu gladiador. Bom, aqui a gente tem a armadura. Aqui. Aqui um capacete, né? Isso. E aqui a capinha dele. E é bem como se fosse um protetor mesmo. Ele parece que está indo para a guerra, de armadura. E aí aqui a gente tem a espada dele. Aí você escolhe na sua casa se você quer colocar aqui, ó, no cinto. Aqui do ladinho. Ou você quer colar, ou você quer deixar ele do ladinho, ou você quer brincar com ele. E foi feito de caixinha de leite, né? Sim. A Ó, cabeça, eu acho. E a espada também. muito legal. Nossa, ficou muito bom. Adorei, ficou uma graça. Eu espero o de vocês na hashtag Eu no CMSP. Então, assim, a gente está quase terminando a nossa aula. Eu vou deixar uma questão para vocês pensarem aí. E vou deixar 1 minuto, está bem? Na tela para vocês. De que forma indivíduos podiam tornar-se servos durante a Idade Média? Vou deixar 1 minuto e a gente já volta. Voltamos. Muitas contribuições bem legais aqui dos professores. Meu Deus do céu, cadê a que eu tinha lido? Aqui, o professor Júlio César. Então, ele disse assim, ó, que o comentário do professor Carlos foi muito pertinente, realmente foi mesmo. Os eslavos têm essa denominação da palavra slaves, que significa escravos. Os eslavos são um conjunto étnico que compõe russos, poloneses, tchecos, eslovacos, entre outros. São populações majoritariamente brancas. Estou recebendo bastante contribuição acerca disso. Então, assim, ó, 6º ano, escravidão não tem relação com a cor da pele. Existiram, ao longo da história, aí, muitas populações brancas que também foram escravizados, certo? E o que aconteceu aqui no Brasil, qual que é a grande diferença? É que aqui no Brasil nós tivemos uma grande maioria de africanos que chegaram, chegou muito africano aqui no Brasil, muito, a ponto de alguns lugares ter mais escravizados do que pessoas livres. Então, tinha muito. A forma também como foi tratada a escravidão aqui na América, ela foi extremamente violenta. Famílias foram separadas, identidade, e foram 3 séculos escravizando um grupo étnico específico, que foram os negros. E depois nós tivemos o final da escravidão, algumas leis que foram feitas justamente para que o negro não fosse inserido na sociedade. Então, a escravidão do Brasil tem essa cara. A escravidão da antiguidade tem outro contexto, que inclusive foi o da pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Já nasciam servos. Então, durante a Idade Média, você já nascia servo. Era uma condição hereditária. Você passava essa questão de ser servo para as suas futuras gerações. O Pro Reginaldo está dando parabéns para a Sofia. Obrigada. Demonstrando o protagonismo do aluno. Realmente, muito protagonista a Sofia. Ela já participou aqui também do nosso quadro Protagonismo Juvenil, né? E quer responder, Sofia, essa pergunta? Sim. O que você acha? De que forma os indivíduos podiam tornar-se servo durante a Idade Média? O que você acha? Bom, eu acho que como a gente falou no começo da aula, né, da proteção, eu acho que
Da parte da proteção, eu acho que quando você nasce, você vira servo por Você nasceu servo, isso. certo? Isso é um jeito de se tornar servo na antiguidade, Isso. aliás, na Idade Média, que é o feudalismo. Aí tem uma relação agora, outro tipo. Na antiguidade, por exemplo, para você se tornar um escravo na antiguidade, tem relação aí com o gladiador. Sim. Como que você lembra mais ou menos como que foi? É que eu acho que eu falei bem rápido, né? Quando tinha guerras, quem perdia a guerra virava Escravo. escravo, muito bem. Então, assim, tinha guerra. Quem perdeu a guerra se tornava escravo. Sim. Então, essa era uma forma de se tornar um escravo na antiguidade. Além do que a Sofia falou também, dessa questão hereditária, mas aí já é uma questão de se tornar servo na Idade Média, certo? E, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, eu tenho uma atividade complementar para vocês, está aí na tela. É uma sugestão de atividade, né? Podemos dizer que as práticas escravistas realizadas durante a antiguidade deixaram de existir na Idade Média? Já vou dar um spoiler que não, que ainda tinha escravidão. Como você chegou a essa conclusão? Agora é com vocês. E esse quadro que nós adoramos, que é o protagonismo juvenil, olha aí para vocês na tela. Nós temos trabalho da Escola Estadual Professor Sérgio Pedro Esperanza, de Araraquara, professora Meire e professora Gisele. Olha só, palmas para os alunos Nicolas Gabriel da Silva, do 6º ano B, Yuri dos Santos Martins, do 6º ano A. Excelentes trabalhos. Olha que gracinha esse mini mundo. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Quero agradecer demais a presença aqui da Sofia, do pai da Sofia que trouxe ela aqui, da escola que autorizou. Quer mandar beijo para todo mundo? Agora é seu momento aí. Eu quero mandar um beijo para todos os professores da escola. Quero mandar um beijo também para o meu professor de história, Osíris. E também para todas as pessoas que nos ajudaram nessa quarentena, nesse momento de distanciamento social que não foi fácil para ninguém. Realmente, foi um momento muito difícil. E, assim, eu quero terminar essa aula, né, essa nossa última aula ao vivo desse ano, agradecendo profundamente a todos os professores, porque teve momentos que eu vou dizer para vocês assim que eu achava que eu não ia conseguir. Só que eu recebi tanto recado carinhoso de vocês, assim, vai, Janaína, você consegue, que assim me emociona de verdade, porque eu sei que foi difícil, muitas famílias perderam pessoas importantes, então foi muito difícil para todo mundo, mas eu acho que é o momento da gente desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, né? Um ótimo Ano Novo. Eu sei que vai ter um significado muito diferente essas festas, mas eu acho que a gente precisa aproveitar a família, né? E é isso, gente. Muito obrigada por tudo que eu aprendi com vocês. Eu achei que eu não ia dar conta disso, mas vocês me ajudaram demais. Muito obrigada e até o ano que vem. Tchau, tchau. Avaliem a aula. Tchau, tchau, gente.